Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações aí sobre banco de dados Oracle, para você que está começando, para você que está no nível intermediário, para você que está no nível avançado. O nosso objetivo é realmente contribuir com a sua carreira profissional. Hoje é uma live especial que nós estamos aqui no meio realmente da abertura das inscrições do nosso treinamento, o Oracle Database do Básico Avançado. Então hoje realmente a gente, se tiver alguém com alguma dúvida, podem colocando aí no chat, que o nosso objetivo é realmente também te ajudar para que você esteja dentro do nosso programa. Lembrando que hoje você tem uma condição super especial para você estar dentro dos nossos treinamentos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu queria falar aqui para vocês, né? Primeiro, para vocês entenderem aí que essa é uma dúvida, na verdade, que eu recebi recentemente, né? Se existe vaga home office para especialista em Oracle Database. Eu quero estar falando um pouquinho sobre isso. E eu quero realmente mostrar aqui para vocês realmente algumas possibilidades, né? Você entender que nunca houve um momento tão home office na história, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência aí sobre trabalhos home office. E eu quero realmente contribuir com vocês aqui hoje para que você realmente consiga acelerar a sua carreira profissional. Normalmente quem pergunta bastante, faz bastante essas dúvidas, né? Normalmente são profissionais mais iniciantes que muitas vezes não conhecem o mercado, né? Para a gente que trabalha como DBA já há muito tempo com banco de dados em si, né? Seja DBA ou não, a gente sabe que a questão de trabalhar remoto sempre foi uma questão muito possível tecnicamente, né? Nunca existiu nenhum tipo de problema para você realmente estar atuando na demanda. Se você tem acesso a uma VPN, uma forma de conexão segura, cara, totalmente possível que você realmente consiga trabalhar de qualquer lugar que você esteja, né? Engraçado que durante esses anos eu trabalhei 6 anos dentro da Oracle, eu tive a oportunidade de conversar com diversos profissionais de diversos países, fazer treinamentos aí. E muitas vezes eu estava fazendo treinamento na Espanha, em Madrid, atendendo o cliente do Chile, cara, sem nenhum tipo de problema. Algumas demandas em si, né? Até que eram feitas muitas vezes de formas bem presenciais, né? Por exemplo, você vai instalar um Exadata do zero, né? Foram adaptadas para o modelo remoto nos últimos anos, tá? Então, dentro da hora que eu vi esse processo acontecendo, eu tinha uma flexibilidade bem grande a nível de muitas vezes estar viajando, atendendo algum cliente. E quando eu não estava atendendo cliente, eu estava trabalhando de casa. Então, já teve época na Oracle, durante os 6 anos que eu trabalhei dentro da Oracle, que eu fui na empresa uma vez no ano, cara. Só para vocês terem ideia, realmente, que a questão do home office para as empresas de tecnologia, né? Nunca foi um tipo de problema, né? Algumas empresas são mais tradicionais. Eu concordo realmente que muitas vezes você ir tomar um café com o cara, de você realmente almoçar com o time, você gera uma conexão muito maior, né? De conhecer novas pessoas, etc. Mas eu acredito que cada vez mais a área de tecnologia ela tem se reinventado, né? E é possível que a gente gere realmente resultados se a gente souber como fazer network hoje nesse novo mundo que está surgindo, né? Então a gente precisa entender que home office não é nada tão novo assim, tá? Só que hoje, principalmente se tratando aí dos grandes, das grandes empresas de tecnologia, home office tem sido a saída, né? Hoje, muitas vezes, a gente está passando ainda por esse momento de pandemia. Muitas empresas não sabem se vão voltar ou não, tá? É um ponto importante. E eu acredito que um modelo que vai acontecer bastante é um modelo híbrido, né? Um modelo flexibilizado, né? Onde, é claro, muitas vezes nem todo mundo tem a condição de fato de ter um ambiente bom de trabalho em casa, às vezes por falta de infraestrutura, por falta de ter um bom monitor, às vezes por falta de ter uma boa sala, por falta de ter silêncio. Então, existe todos alguns aspectos aí que são importantes quando a gente fala de home office, mas eu acredito que é importante a gente entender que é um modelo que ele é muito real hoje e é um modelo que tem sido adaptado por grandes empresas e acredito que muitas delas nem voltem mais para o modelo tradicional, né? Então, caso você vá fazer uma reunião, caso vá para algum ponto específico, você pode ir no escritório, mas você também pode trabalhar de forma mais flexível, né? Realmente fazendo um home office, tá? E o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal? Algumas dicas importantes, né? Hoje, de fato,
se você vê as grandes multinacionais, a gente vê que muitas das vagas realmente estão 100% home office, tá? Então nunca houve um momento tão fácil de você encontrar essas vagas, né? É claro, normalmente para o cara que é um cara mais sênior, um cara que já sabe realmente aquilo que ele vai fazer, ele já tem um conhecimento técnico, esse processo se torna muito mais simples e mais fácil, né? Porque você não precisa de ninguém do seu lado ali para poder te falar aquilo que você está fazendo e para monitorar aquilo que você está fazendo, para te ajudar, né? Então, normalmente, o profissional mais sênior ele tem uma flexibilidade um pouco maior. Mas eu acredito que existem vários modelos aí, né? Hoje, principalmente se tratando de educação online, onde a gente consegue ter essa mesma experiência de alguém do seu lado, só que você vendo uma videoaula. Então, a metodologia da DBOCM, ela tem esses aspectos, né? Inclusive, a gente está para abrir algumas vagas 100% remotas, tá? Inclusive essa semana, se você não está no nosso canal do Telegram, eu recomendo que você esteja. Então, vou até colocar aqui na descrição desse vídeo e também no chat. Eu vou colocar o link aqui do nosso canal do Telegram, porque você pode, inclusive, concorrer a essas vagas home office. Inclusive, a gente vai abrir algumas vagas para júnior, né? Então, a gente tem uma definição bem clara do que é uma atividade no DBA júnior, o que é uma atividade no DBA pleno e o que é atividade no DBA sênior, tá? E a gente quer trazer para vocês realmente aqui algumas noções aqui. Se você souber aquilo que você vai fazer, se você tiver bem claro o escopo do seu trabalho, cara, o trabalho home office ele é bem tranquilo. Muitas vezes, algumas empresas que trabalham de formas mais desorganizadas, isso se torna muito confuso, né, por falta de escopo. Então, é importante que você entenda no trabalho home office. Primeiro, né, que você tenha uma estrutura de trabalho home office. Então, o que você precisa ter na hora que a gente fala numa infraestrutura, né? Você precisa ter uma boa internet, senão você não vai conseguir nem fazer um call, senão você não vai conseguir nem conectar. Então, você precisa, de fato, ter uma boa internet. Outros pontos, você precisa ter um escopo claro. Aqui são novos alunos aqui, pessoal, chegando aqui realmente nessa nova turma. Vou até botar aqui no silencioso para a gente continuar aqui a nossa live. Você precisa ter um escopo claro de trabalho, tá? Então é importante que você saiba claramente o que você precisa fazer, principalmente se você não for um cara sênior, né? Os caras sêniores normalmente eles têm uma autonomia maior de ser um tech leader, de realmente definir o que ele vai fazer, de ter de gerenciar a sua própria agenda, tá? Mas a gente precisa realmente entender que para profissionais, principalmente júniores e plenos, você precisa ter um escopo claro de trabalho. E com isso, dentro da DBLCM hoje, para quem trabalha com a gente no nosso time, tem acesso a todos os nossos treinamentos, né? Mais de 10 treinamentos Oracle. Então isso facilita bastante, né? Porque muitas vezes o profissional consegue ter a capacitação e depois ele consegue simplesmente replicar aquelas aulas, aquele conhecimento dentro dos ambientes, tá? Então, muitas vezes, se você trabalha numa empresa que ela não investe em conhecimento, isso pode ser um ponto ruim, tá? Então, além do escopo de trabalho, o importante você precisa ter a capacitação, tá? E muitas vezes as empresas, né, não oferecem um ambiente propício para que o profissional consiga se desenvolver, né? Eu acho que um elemento fundamental para as empresas, principalmente trabalhando em home office, é que você tenha um ambiente de trabalho favorável para o crescimento, para o desenvolvimento profissional. E muitas vezes algumas empresas já querem exigir bastante, né? Então é um ponto até para a gente poder refletir bastante, principalmente gestores, para quem escreve a questão das vagas em si, né? De querer exigir um pouco menos das vagas, tá? E querer realmente dar uma condição para que os profissionais consigam se desenvolver dentro das empresas. O que a empresa tem feito para poder desenvolver os seus funcionários, né? Então, para que os profissionais entrem em cargos mais júniores, plenos, para que depois se tornem profissionais sênior, para que tenham um plano de carreira, um plano de evolução. Então, esses são pontos importantes que a gente precisa pensar, né? Você precisa ter uma capacitação. Claro, se você realmente for um cara mais autodidata, isso é um ponto, uma vantagem muito grande que você tem, tá? Mas eu acho que todo mundo precisa de um pontapé inicial, né? Lá no início, eu recebi alguns treinamentos iniciais, eu fiz o workshop de administração na época do 10G, daí eu consegui tirar minha primeira certificação, depois tirei a segunda,
Então, para quem está começando, normalmente é a mesma coisa de você ter um carro parado, né? A primeira marcha normalmente é mais pesada, né? É mais forte, porque ela está tirando o carro parado, né? Então, realmente existe um esforço grande para você que está parado, para você começar a se movimentar. Mas depois que você começou a se movimentar, é importante que você esteja na direção certa, você realmente já se sente mais confiante. Então, existe todos esses aspectos que podem contribuir para a sua evolução profissional. Beleza? Pessoal, lembrando que nós estamos com a abertura aí de uma nova turma do Oracle Database do Básico Avançado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat que eu vou estar respondendo, tá? Essa é uma live onde eu quero também tirar algumas dúvidas. Para você que ainda está em dúvida, hoje até as 23h59 a gente tem um desconto exclusivo aí de R$ 1.000, tá? Para o nosso treinamento, onde ele aborda a certificação do OCP. É um treinamento tanto para quem precisa se atualizar com o que tem de mais novo, né? Atualizar sua certificação, ou para quem não tem nenhuma certificação ainda, para quem é júnior pleno, cara, é um treinamento fantástico que te leva do básico ali, do zero, até instalar o Oracle Database do zero ali, até realmente o nível da sua primeira certificação. Beleza? Então, pessoal, basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês, que realmente existem muitas vagas em home office. E como encontrar essas vagas, né? Você vai encontrar facilmente aí no LinkedIn. Eu fiz uma pesquisa agora há pouco lá no LinkedIn, eu achei mais de 1.200 vagas, se eu não me engano, tá? Eu vou até olhar aqui novamente. Mais de 1.500 vagas em abertos relacionadas a banco de dados Oracle, tá? Então, muitas delas, de fato, você tem essa flexibilidade de poder ir no escritório ou não. A gente sabe que o trabalho de banco de dados muitas vezes é um trabalho que pode ser feito depois do horário, muitas vezes um momento de uma janela, onde você precisa ter a questão da indisponibilidade. Então, normalmente, esses aspectos são feitos de forma remota, de forma de home office, tá? E você precisa entender que existem muitas oportunidades. Você vai lá no LinkedIn, que tem 1.500 vagas agora em aberto, e muitas delas, de fato, realmente são para home office, cara. E você precisa realmente ter esses elementos aí de uma estrutura de trabalho, de um escopo claro de trabalho, e você precisa ter a capacitação que muitas vezes a empresa pode fornecer, ou você também pode correr atrás, tá? Eu nunca esperei que as empresas me dessem todo o conhecimento necessário para poder estar atuando num projeto específico. Tá? Então foi algo que realmente eu sempre corri atrás, até mesmo dentro da Oracle, lá a gente fazia vários treinamentos, pelo menos um por semestre, às vezes treinamentos nos Estados Unidos, na Europa, no México, mas a gente sempre realmente tinha esse incentivo da empresa, mas independente disso, é importante que você seja um cara proativo, porque se a empresa que você está hoje não tem essa cultura de capacitação, essa cultura de desenvolver o profissional, o mercado vai te reconhecer, tá? Então pense exatamente dessa forma. Boa noite, Guilherme. Vi algumas vagas esses dias exigiu experiência em Exadata. Como estudar Exadata sem ter acesso a um servidor destes? Cara, eu passei exatamente por essa situação, Valério. Uma excelente pergunta, cara. É uma dúvida que muita gente tem, tá? Queria realmente agradecer aqui a sua participação. E vamos lá, eu vou te falar como que eu fiz, tá? Como que eu fiz. Realmente, algumas coisas do Exadata é difícil você testar, tá? Mas muitas coisas você consegue testar sim. A primeira coisa que eu recomendaria para você é tentar simular a parte do storage do Exadata. Então, existe a possibilidade de você montar um Exadata Simulator, tá? De colocar uma VM no ar e simular o storage do Exadata. Então, é possível sim você fazer isso, tá? Inclusive, para quem é aluno da DBOCM, nós temos o procedimento passo a passo para você montar um storage de Exadata Simulator. E lá dentro você consegue dar os seus primeiros comandos ali sobre como que é feita uma configuração e etc, tá? Mas como que eu fiz? Eu passei exatamente por essa dificuldade, né? Eu fui trabalhar na Oracle num time que era específico para Engineer Systems, inclusive Exadata, e eu não tinha um Exadata para poder testar. E como que eu fazia, né? A primeira coisa é você tentar absorver o conhecimento de quem tem experiência em Exadata. Então, eu consultei na época vários livros ali de profissionais que documentaram a sua experiência sobre administração de Exadata. Então, foi um dos pontos que eu busquei, tá? Isso não quer dizer que é uma experiência sua prática, tá? Mas você demonstrar numa entrevista que é um objetivo profissional seu e que você está buscando esse conhecimento já é um grande passo, tá? Além disso, montei o Exadata Simulator, tá? Que a gente consegue. Você não consegue simular, por exemplo, uma PDU, não consegue simular um switch administrativo, um switch InfiniBand, mas algumas etapas da storage ali você consegue sim simular, tá? E a parte conceitual, né? Entender realmente quais são os elementos do Exadata, tá?
Então, eu comecei a estudar, inclusive, com livros e baseado na documentação, e para poder realmente conseguir entender um pouco mais sobre o que é o Exadata. E com essa metodologia que eu montei de algumas questões ali, simulando numa VM e alguns elementos, o que eu consegui fazer? Eu consegui ser aprovado na prova de certificação de Exadata, mesmo sem ter atuado diretamente num projeto. Eu estava estudando, eu realmente estava entendendo quais são os processos, lembrando que o Exadata é um Oracle Database Machine, né? É uma máquina que, grande parte dessa máquina, do Exadata, ele consiste em uma administração de um banco de dados Oracle, normal. Então, você vai ter lá um Oracle Hack, às vezes com 2 nós, às vezes com 3 nós, às vezes com 5 nós. Pode ser, às vezes, virtualizado, tá? Mas eu recomendo, cara, Valério, se você quer aprender Exadata de verdade, faça um dos nossos treinamentos, cara. Nós temos mais de 40 aulas específicas só falando de Exadata, onde a gente compartilha com você a nossa experiência, onde você consegue colocar no seu currículo que você fez um treinamento de Exadata na DBLCM, por exemplo. Cara, uma certificação é você mostrar para o mercado, cara, que você está indo para cima. Mesmo não tendo aquela experiência, a certificação já quer dizer alguma coisa, tá? E todo mundo passa por esse processo, né? Muitas vezes de conseguir adquirir uma experiência de uma ferramenta específica que você nunca mexeu. Cara, vai ter que ter o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Você fazer o seu dever de casa, você fazer a sua parte. E o que é fazer a sua parte? Cara, tenta já começar a estudar para certificação, tenta já fazer algumas simulações, busca um material, cara, que realmente vai conseguir te passar a experiência de profissionais que já atuam com Exadata para que você realmente consiga entender um pouco mais os conceitos dessa tecnologia. Depois, com esses elementos, cara, eu cheguei na entrevista e o pessoal me perguntou: você tem experiência com Exadata? Eu falei: não tenho experiência com Exadata, não atuei em projeto com Exadata ainda, mas eu estou estudando bastante, tenho simulado, inclusive, alguns elementos do Exadata numa VM e já fui aprovado na prova de certificação. Com essa transparência que eu passei realmente dentro do processo de entrevista, eu consegui, de fato, uma vaga para poder trabalhar no time de Exadata da Oracle. Eu falei que era um objetivo profissional meu e tive essa oportunidade de estar atuando 6 anos especificamente com Exadata, e nos primeiros Exadatas aí de alguns modelos eu tive até a oportunidade de ir para a fábrica da Oracle lá em Hillsboro, em Oregon, onde eu vi o Exadata, por exemplo, o X4 na época, o X5. Antes de ser lançado, eu vi a máquina, conversei com o time de engenharia, entendi um pouco mais sobre a máquina de perto. Tive a oportunidade de fazer a implementação aí dos primeiros Exadatas virtualizados da América Latina. Tive a oportunidade de fazer a implementação dos primeiros Exadatas aí, X8M do Brasil, inclusive virtualizado com KVM. E, cara, automaticamente, se você fizer a sua parte, o mercado, as oportunidades vão começar a aparecer. Seja transparente, cara, faça a sua parte, estude, mostre para o mercado realmente que você pode ser um dos profissionais que vão assumir essa vaga, beleza? E é exatamente aquilo que eu estava falando aqui anteriormente também, né? Algumas empresas exigem muito, né? E muitas vezes não fornecem o que o profissional necessita para poder desenvolver eles. Tá? Então, eu acredito muito no desenvolvimento profissional. Acho que as empresas, ao invés de pedir demais, elas também têm que oferecer um pouco mais para que cada vez mais o mercado consiga crescer com profissionais com experiência, com profissionais realmente diferenciados. E eu acho que as empresas têm um papel importantíssimo também nessa formação. E não só exigindo o cara super mago, ultra mega, que tem que resolver tudo, que tem que saber de tudo. Ninguém sabe de tudo. E acho que o ambiente em si das empresas, eles têm que colaborar bastante com essa evolução profissional também. Beleza? Valério, obrigado aí pela sua participação, cara. Excelente pergunta. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí sobre o Oracle Database do básico avançado, coloca aí no chat. Vou deixar aqui mais alguns minutinhos. Lembrando que nunca houve um momento com tantas oportunidades de home office na história. Essa que é a grande verdade. Se você realmente quer trabalhar em home office, primeiro ponto que eu coloco aí para você é que você busque conhecimento, cara. Esse é o primeiro ponto. Depois você realmente precisa ter um escopo claro de trabalho. Não adianta o cara júnior, o cara pleno, que muitas vezes não tem tanta experiência assim, cara, chegar num ambiente onde não tem nenhum escopo definido do que ele pode fazer, e muitas vezes chega a atividades até que ele nem deveria estar vendo, então isso
pode ser um ambiente muito ruim para o profissional e para uma vaga de home office. E tem uma estrutura de trabalho para home office, cara. Pense em realmente montar o escritório, de realmente ter uma boa internet, de ter... Eu só trabalho hoje com 2 monitores. Eu acredito que isso facilita bastante o meu dia a dia, a minha produtividade. E pense realmente em ter uma estrutura de trabalho aí boa para que você consiga render, para que você consiga ter excelentes resultados, beleza? E se você, cara, quer ter o conhecimento para realmente se candidatar às melhores vagas de home office do mercado, cara, entre no Oracle Database do Básico Avançado, porque lá a gente consegue te ajudar muito com a capacitação, com o conhecimento necessário para você estar à frente de grandes projetos. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua participação. Fiquem ligados que hoje até as 23h59 está rolando desconto aí para essa turma do Oracle Database do Básico Avançado. Muita gente falando assim, vou entrar na próxima turma. Cara, pode ser que você não tenha uma próxima oportunidade, tá? A gente não sabe se a gente vai abrir novas vagas em breve do Oracle Database do Básico Avançado. Então, e principalmente com essa condição exclusiva, com esse desconto, tá? Então, muita gente não comprou no início, muitas vezes pagou mais caro. Então, quero realmente deixar esse aviso importante, porque o Oracle Database do Básico Avançado é um programa onde ele tem basicamente 7 treinamentos tradicionais lá dentro, só que no formato de bootcamp, cara, um formato onde a gente mostra cenários reais na prática para poder te ajudar cada vez mais na sua carreira profissional. Beleza? Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então, assine a DBOCM também nas plataformas de podcast para você não perder e não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.